Que a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs amadas, nos faça companhia na leitura de Colossenses, né? As coisas estão caminhando. Importância da carta de Colossenses. Primeiro, é uma das 4 cartas que Paulo escreve durante a sua prisão em Roma. No encontro passado, nós vimos Filipenses, que é a segunda carta. Quais são as 4 cartas que Paulo escreve da prisão? Ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e uma pequena epístola de um capítulo, um bilhete, chamada Filemon, né? Essas 4 cartas, então, as 3 primeiras têm alguma semelhança. Paulo está detido, mas ele está preocupado com a situação das igrejas, né? A carta aos Efésios é uma carta em que Paulo, na verdade, faz como se fosse uma encíclica, uma carta instrutiva para as igrejas ao redor. Ela provavelmente, então, foi lida em Éfeso, mas ela não ficou restrita a Éfeso, era um ensino, né? A carta de Paulo aos Filipenses é motivada pelo agradecimento a uma oferta que ele recebe dessa igreja macedônia, a primeira igreja que ele funda, ao saber que Paulo está preso, portanto, dependendo de recursos, eles recolhem uma oferta e manda um mensageiro levar. Paulo fica tocado pelo amor e cuidado dos filipenses por ele, né? E hoje nós vamos falar da carta que ele escreve aos Colossenses. Qual é a importância dessas cartas? Os primeiros evangelhos vão aparecer por volta do ano 70. E, portanto, Cristo morre no ano 33. As cartas de Paulo começam a aparecer por volta do ano 45 e os evangelhos começam a aparecer por volta do ano 70. Então, a primeira literatura, o primeiro compêndio doutrinário, né, o primeiro escrito cristão que nós temos são as cartas de Paulo, muito importantes nesse contexto, né? Lembrando que Paulo, estando preso, ele usa esse subterfúgio, ele usa essa estratégia para estar ensinando, corrigindo, administrando, estimulando as suas igrejas nesse momento, né? Então vamos falar sobre Colossenses. A cidade chama-se Colossos. Ela era uma cidade de uma província chamada Frígia. A Frígia hoje está dentro da Turquia, né? Então, a Frígia era um lugar onde não, né, Paulo passou pela segunda e a terceira viagem, ele passa por esta província. Não se sabe ao certo se ele passou por Colossos. Lembra, Colossos é uma cidade da Frígia. O versículo 1 do capítulo 2 diz assim: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Essa expressão dá a entender que Paulo está cuidando de uma igreja que ele nunca esteve presente, que ele não fundou. A ideia mais provável, mais aceita, é que Colossos possa ter sido uma cidade evangelizada por Éfeso, onde Paulo foi pastor, né? Foi o fundador da igreja e foi seu pastor durante 3 anos. Éfeso ficava a uma distância de 160 quilômetros de Colossos, né? Então, ao que tudo indica, ela não estava numa rota comercial importante, ela não era uma rota de viagem. Então, os colossenses formaram ali uma igreja, né, nessa província chamada Frígia. Eles são mencionados, alguns naturais da Frígia, e estavam no Pentecostes, sabe quando vem o Espírito Santo, e aí entre aqueles vários países e províncias que são citados ali,
eles são, né, a Frígia é citada. E, portanto, está na trajetória da Ásia Menor, na primeira, né, o primeiro campo missionário da igreja de Antioquia. Aparece aqui o nome de Epáfras, ele era um colossense, né, ele era um cristão dessa cidade, era alguém da confiança de Paulo, e que ele vai até Roma, e ao chegar a Roma, né, Paulo fica sabendo que Colossos está aceitando, está acolhendo um ensino herético perigoso, né? Então, o que acontece? Nesse momento, Paulo escreve uma carta para os colossenses, Tíquico e Onésimo levam essa carta e também levam a carta, provavelmente, aos Efésios e a carta de Filemão. Então, elas foram escritas mais ou menos no mesmo período e aproveitam, né, a possibilidade de que havia alguém para levá-las e assim, portanto, a carta chega aos Colossenses. Qual que era a heresia? A heresia é uma tendência ainda presente nos dias de hoje. É um sincretismo, é uma tentação de misturar várias ideias religiosas. As pessoas que não são cristãs, radicais, no sentido de raiz, né? Elas gostam de coisas elevadas. Aí você vai, por exemplo, para algumas religiões espiritualistas, elas pegam coisas do budismo, pegam coisas do cristianismo, eles falam que Jesus foi um grande mestre, mistura o ensino de Jesus também com as filosofias hindus e asiáticas. Essa fusão de várias coisas é chamada de sincretismo. Se você pegar, por exemplo, hoje, o kardecismo, e que usa toda né, o ensinamento de Cristo e consideram Jesus como o mestre, né, eles misturam ao cristianismo ensinos reencarnacionistas do Oriente. Quer dizer, o espiritismo acaba por ser, então, uma fusão de filosofia grega, de cristianismo, e muito forte a presença reencarnacionista de natureza oriental. Então, o que acontecia em Colossos é que a igreja resolveu enxertar né, como filosofia de vida, como ensinamento de fé, coisas que não tinham a ver com o cristianismo, talvez por falta de doutrinação, né? Então, por exemplo, nessa heresia, eles trouxeram alguma coisa do paganismo grego. Era o caso, por exemplo, deles cultuarem os anjos como se os anjos fossem intermediários entre Deus e os homens. Eles adotaram as leis judaicas, aquela rigorosidade de cumprir leis, porque muita religião ela é conhecida pelas regras rígidas que ela exige dos seus fiéis, né? E o cristianismo precisava um pouco de ritos, precisava um pouco de festas, precisava um pouco dessas coisas. Então, eles pegam alguma coisa do paganismo grego, pegam um pouco das leis judaicas e criam um evangelho superior, né? Uma coisa mais erudita do que o que circulava pelos outros. Uma ideia mesmo de um ensino superior, que eles tratam isso como se fosse filosofia. Paulo usa essa expressão no versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Então, eles tinham um ensino misturado.
Essa mistura é uma coisa perigosa, né? Por isso que eu tenho que saber no que creio e eu tenho que saber também limpar aquilo que creio. Há muita confusão e muita gente não consegue discernir o que é um ensino do que é outro, né? Muita gente, por exemplo, acredita que pode ter contato com os mortos, que os mortos, depois que morrem, têm contato com os vivos. No cristianismo, isso é impossível. Mas as pessoas acreditam nisso, têm medo de morto, acham que, né, o tio morto apareceu para ele. Isso, no cristianismo, não existe. É influência de outro tipo de religião. Muita gente, é uma mistura maluca de várias concepções na sua cabeça. Bom, Colossenses e Efésios, elas foram escritas no mesmo período. E elas têm em comum o quê? Declarações doutrinárias do Evangelho que deveriam ser lidas para o ensino da igreja. Então, elas têm alguma semelhança no propósito. Só que Efésios é uma carta que Paulo escreve a uma igreja bem doutrinada e que ele quer dar ensino. Agora, Colossenses, né, é uma carta que ele tem que defender a divindade e a suficiência de Cristo para a salvação por causa de um teor herético. Tem muitos, como as cartas foram escritas no mesmo período, vocês vão ver que alguns textos Paulo aproveita também para dar um recadinho a respeito desse assunto, já que ele não tinha noção que um dia as duas cartas estariam aqui juntas como escritura sagrada, né? Vamos então começar a carta de Paulo aos Colossenses, lembrando que são 4 assuntos básicos: a excelência da pessoa de Jesus e a suficiência da obra dele, né, na salvação. Ele fala um pouco também sobre o ministério de Paulo, uma advertência séria contra falsos mestres e a nova vida em Cristo. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, provavelmente é Timóteo que está redigindo a carta, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Paulo gostava muito dessa saudação, a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Uma ação de graças. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto, tal qual acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Paulo saúda, Paulo reconhece que o Evangelho causou um impacto em Colossos, né? Um impacto parecido, onde esse Evangelho passava, a palavra de Deus prevalecia poderosamente, e Epáfras, ele cita aqui, que é alguém que Paulo já conhece, é alguém que é da cidade e portanto, digamos, um obreiro que Paulo, de alguma forma, confia, né, para a instrução da igreja. E é Epáfras que vai atrás de Paulo para avisar dos perigos doutrinários. Agora vai ter uma oração pelos Colossenses, e é uma das mais doces orações feitas por uma igreja, né, pelo apóstolo Paulo. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa é a oração intercessória de Paulo pelos Colossenses, né? Uma oração de alguém que, de certa forma, ainda que a igreja estivesse passando por um desvio, era uma igreja que acolheu o evangelho e que o evangelho prosperou entre eles. Então, uma das questões básicas é: os anjos e outras entidades começam a aparecer entre Deus e os homens, como se os anjos fossem intercessores, fossem os intermediários entre Deus e os homens. Por isso que ele vai começar a sua carta falando da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele, né, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus, né, nos liberta do império das trevas e nos transporta a uma mudança de atmosfera. Deus nos tira de uma vida e nos leva para outra, né? Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quer dizer, eu tenho meus pecados perdoados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quer dizer, ele é Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele é a forma visível de Deus, né? O primogênito de toda a criação significa que ele é antes de tudo. Ele está presente ali quando Deus, né, relata em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem. Essa nossa imagem já inclui Jesus ali. Ele é, portanto, o primogênito de toda a criação. Ele é a base da criação do homem, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, a excelência de Jesus é antes da criação. No princípio era o Verbo, como diz João, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, ele é o primogênito e ele participa de toda essa criação. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O primogênito de entre os mortos significa que ele é o primeiro que ressuscita e vence a morte. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. Ele é o primeiro a vencer a morte e, na sua ressurreição, ele está vivo. É o único que está vivo hoje, né? Porque aprove a Deus, versículo 19, que nele residisse a plenitude e que, havendo feito paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Portanto, o sacrifício de Cristo, ele fala em reconciliação. Cristo reconcilia, né, Deus com a obra criadora e com o ser humano. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é
que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o ministério de Cristo é a reconciliação, né? Ele é o Cordeiro que morre pelos pecados do mundo e portanto, quando ele fala aqui no versículo 22, nos reconciliou no corpo da sua carne, ele está falando de gentios. A obra de Cristo não é só por judeus, ela é universal, né? Versículo 24, a missão de Paulo, ministério do evangelho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo fala que não tem sido fácil a vida, mas tem valido a pena. Ele não se importa de estar preso, açoitado, longe de casa, passando risco, passando por naufrágio, passando por perseguição, por injustiça, por açoite. Ele entende que esse sofrimento é a favor, é para a redenção das vidas, é para o avanço da igreja, né? Então ele diz assim, preenche o que resta das aflições de Cristo. Ele entende que o sofrimento que ele também passa tem um propósito salvador. Da qual, versículo 25, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo diz, o Senhor me constituiu apóstolo para difundir essa mensagem de esperança, essas coisas que estiveram ocultas por séculos ali, naquelas profecias escondidas de que um dia alguém esmagaria a cabeça da serpente. Paulo disse, eu sou o difusor dessa palavra, eu sou o semeador dessa esperança, levantado por Deus. Versículo 2, capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Laodiceia é uma igreja próxima e, portanto, nesse momento, está, digamos, no mesmo distrito, na mesma jurisdição, né? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo, então, está dizendo que o conhecimento que faz sentido, o conhecimento revelador e profundo é o conhecimento de Cristo. Essas filosofias, esses ensinamentos, essas coisas que os homens inventam, elas desviam a nossa vida da fé, né? Então ele diz, Cristo em quem os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Portanto, se você quiser crescer, entender, aprofunde-se no conhecimento de Cristo. Cuidado com aquilo que você vai aceitar e que você vai permitir que seja inserido naquilo que você crê, né? Nós temos uma igreja que é considerada uma seita, em que o seu fundador recebeu de um anjo, né, umas placas de ouro. Dessas placas de ouro, escritas em egípcio, o anjo deu a ele um óculos e ele leu e traduziu
essas palavras em egípcios e fez um livro. A igreja dele, além da Bíblia, adota esse livro como doutrina, né? Então, muito cuidado. A sabedoria que você precisa saber não está em placas egípcias, não está na filosofia dos homens. O que você precisa saber para a salvação está aqui, já revelado por Deus. Mergulhe nesse mistério. Versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então ele diz, apesar de tudo, né, não se deixe enganar, mas eu estou aí, mesmo ausente, eu estou ligado em vocês, estou preocupado, né, estou aí orando por vocês, e eu me alegro por ver, né, que vocês estão caminhando em ordem e, de certa forma, firmes em Cristo. O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, ele diz assim, do mesmo jeito que vocês aceitaram Jesus, né? Andem, caminhem dentro dessa ideia, não aceitem desvios naquilo que vocês creram. Né? Essa é a palavra de Paulo. E ele diz, versículo 7, nele radicados. A expressão radical quer dizer enraizado. Nele, portanto, firmado, edificado quer dizer nele, construído, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, e crescendo em ações de graça. Ações de graça é aquilo que brota, né, do entendimento, do cuidado e do amor de Deus na vida que ele está edificando. Versículo 8, advertências contra os falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então ele vai chamar a heresia que está circulando de filosofia, de sutilezas, de coisas vãs, né? Tradição dos homens, portanto, não é uma revelação de Deus, é parte do que os homens acreditam, da ideia dos homens. Quando ele fala conforme os rudimentos do mundo, ele está querendo dizer que antes da revelação de Deus, o mundo estava entregue no mais absoluto paganismo, idólatra, né? É o Deus de Israel que vai começar a trazer uma visão para os homens da divindade. Se você vê as religiões greco-romanas, se você vê as religiões, né, pré-colombianas aqui, até sacrifícios humanos eles cometiam, né? Então Paulo diz isso. Cuidado, não deixe essas coisas que já foram tiradas do cristianismo voltar a enredar a sua vida, né? Agora ele vai falar sobre Jesus, porque porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então vejamos, quando fala que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, quer dizer, Deus se faz humano. Cristo era plenamente homem, porque ele tinha os mesmos órgãos que nós temos, mas ele era Deus. Ele não falava de Deus, ele era Deus. Deus é espírito e ao decidir estar com os homens, ele assume a forma humana. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Significa que ele está acima no mundo espiritual. Lembre-se que o mundo, né, Deus criou no princípio os céus e a terra. Na terra estão os homens, nas regiões celestes estão os seres celestiais.
e, portanto, ele chama aqui de principado o primeiro escalão, potestade o segundo escalão. Lá em Efésios ele fala, né, principados, potestades, dominadores e hostes, né? Então ele quer dizer que Cristo está acima de todo princípio espiritual, ele está acima de tudo aquilo que existe, tanto na vida humana quanto no universo espiritual. Versículo 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então ele está falando que vocês entraram em aliança com esse Deus, não por uma marca na carne, mas é o sacrificar a sua carne, não é cortar um pedaço dela, é pregar a sua carne na cruz com Cristo, como se você estivesse mesmo se despojando para viver a vida no Espírito. Versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele faz aqui uma alegoria, né, dizendo que nós fomos sepultados com Cristo no nosso batismo e ao sairmos da água, é como se nós estivéssemos ressuscitados para uma vida nova, né? Versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo, então, fala, né, que nós estávamos mortos nos nossos delitos, né? Nós estávamos mortos nas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele. Quer dizer, nós não estávamos fora da aliança com Deus, nós não tínhamos uma aliança com Deus, mas fomos incluídos na morte de Cristo. E essa foi a extensão do perdão a toda a humanidade. E o versículo 14 diz, cancelou o escrito da dívida, portanto, cada criminoso tinha o seu processo. Nesse processo estavam registrados os seus erros, os seus crimes, as suas pendências. Então ele diz, ele cancelou o seu processo, cancelou o escrito daquilo que era a sua dívida, né? O qual constava de ordenanças quebradas. Ele era para ter feito isso, não fez. Ele não podia ter falado aquilo que falou, né? Ele mentiu, ele adulterou, ele matou, ele prejudicou, ele tomou o que era do outro. Quer dizer, nosso escrito era uma relação de tudo aquilo que nós afrontamos a lei de Deus, o qual nos era prejudicial, se removeu inteiramente, encravou ele na cruz para morrer junto com ele, despojando os principados e as potestades, aqueles, portanto, que dominavam o mundo tenebroso. Jesus triunfa sobre Satanás e os seus demônios na cruz ao perdoar nossos pecados. Ele cancela aquilo que nos tornava devedores, né? Louvado seja Deus. Cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Então, lembre-se que a cidade, né, a igreja de Colossos, estava adotando o judaísmo e o seu ritualismo como forma. Muita gente ama ritual. Muita gente gosta de ir, né, né, principalmente, às vezes, em algumas formas de culto, em que ele tem rituais, em que ele sabe o que vai acontecer, que hora que ele levanta, o que ele recita. Tem gente que ama isso. E, de certa forma, o ritualismo dá uma certa segurança de que você está participando de alguma coisa. E que, se você fizer todas as partes, você vai ser aceito no final, né? Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Dá para a impressão que se vê aqui,
que o problema, então, é que, ele diz, ninguém vos julgue, quer dizer, ninguém vos avalie pelo tipo de regra que você está cumprindo. Nós estamos debaixo da graça. Nós não somos salvos porque guardamos o sábado, ou porque festejamos a lua nova, ou porque celebramos a Páscoa. Não são festas e regras que nos tornam salvos. É o perdão de Deus, cancelado na cruz, né? E, portanto, que nos deu o perdão. Louvado seja Deus. Versículo 18. Versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quer dizer, ele disse que todo esse ritualismo judaico é para que no futuro, um dia, nós entendêssemos o que é que estava significado em Cristo. Por que se matava carneiros inocentes por pecado dos homens? Para dizer, primeiro, que todo pecado gerava uma dívida e essa dívida era cobrada com a morte. E um inocente pagava pelos pecadores. O que é que, na verdade, o sacrifício de animais estava direcionando? A compreensão do que haveria de acontecer com Cristo. Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Versículo 18, então ele diz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, há crescimentos que não vêm de Deus. Nem todo lugar que está crescendo significa que Deus está agindo. É que nem tumores que crescem e são uma coisa ruim. Nem todo crescimento significa que é algo divino. Então, Paulo está dizendo, não quero que vocês sejam conhecidos, né? Ou que sejam avaliados porque cultuam anjos, porque têm visões e estão completando a doutrina cristã por coisas que vocês estão imaginando, né? Ele diz que infatuado e sem motivo algum da sua mente carnal, são ideias da sua mente, né? É uma religiosidade criada a partir de conceitos humanos. E ele diz, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. Então, quer dizer, vocês, se fizerem tudo isso e perderem Jesus, que é o cabeça, vocês, né? Vocês estão perdendo tudo, né? Há crescimento que não é divino. Então, ele diz, cresce o crescimento que procede de Deus. Versículo 20. Se morreres com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? É aquela história, se vocês, né, já se tornaram cristãos, por que vocês estão voltando a antigas práticas? Ele chama isso de rudimentos do mundo, né? Como se a gente ainda tivesse alguma relação com aquelas crenças antigas que nós já tivemos, né? E nos sujeitamos a esse tipo de regras e de imposições. Versículo 21. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toque naquilo outro. Ele está dizendo, a religiosidade de vocês virou um conjunto de regras. Isso não pode, isso não deve, não faça isso, faça aquilo, né? Versículo 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então ele está falando, se vocês já morreram para Cristo, para os rudimentos dessas coisas passadas, por que vocês estão se sujeitando outra vez a ritualismos mortos, né? Que vocês estão voltando novamente a vincular a salvação ao dar o dízimo, a guardar o sábado, a não comer carne de porco. É um retrocesso, né? Versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de uma falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então ele está dizendo o seguinte, esse monte de regras
não te dá vitória sobre o pecado. Só te faz assim, nossa, aquele homem jejua, olha, aquele homem ali tem 10 dias que ele não come uma gota de carne. E isso dá, como muita gente, sabe, se a senhora de ter um grande poder, porque vai no monte, porque faz jejum, porque sabe o livro X de cor, ou porque já esteve com um pregador tal, cuidado. Essa aparência de sabedoria, ele diz, é culto de si mesmo. É uma forma de alguém querer se colocar melhor do que os outros, porque cumpre determinadas regras. Então ele diz, mas isso não tem valor, não tem poder algum. Isso é regra. O fato de você guardar o sábado não te faz vencedor sobre o pecado. O fato de você contar o número de passos que você dá, o fato de você não comprar ou não vender nada no dia de sábado, isso não te dá vitória contra a tentação, né? Paulo diz que religião, cristianismo, é uma coisa muito além das regras, né? As regras são importantes, as regras são necessárias, né? Porque todo lugar tem ordem, o seu corpo tem ordem. Você andar, um braço vai para frente, a perna esquerda aqui do outro lado vai para trás. Quando esse braço vai para trás, a perna de cá foi para frente, né? Porque tem ordem para andar, tem ordem, né? Assim, portanto, a coordenação. Gente, nós temos 17 músculos entre ombro, braço, antebraço e mão. Para você colocar o dedo na ponta do nariz, você articula 17 músculos para você encostar aqui, né? Isso significa ordem, coordenação. A coisa não pode ser bagunçada. O corpo de Cristo tem que ter critérios, mas os critérios são para a nossa ordem, não são para a nossa salvação. Não somos salvos por regras cumpridas, somos salvos porque aceitamos Jesus. Capítulo 3. Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se fostes, né, ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aí ele está fazendo questão de dizer que é ele que está à direita de Deus, a direita é o advogado, é ele que intercede por nós, não é anjo que está lá, não é uma outra entidade que está entre você e Deus, é Cristo. É por isso que quando você ora, você diz, em nome de Jesus, é Ele meu porta-voz, né? Então, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, ele está dizendo assim, nós precisamos pensar nas coisas que são eternas, nós precisamos pensar nas coisas que nos aproximam de Deus, que nos faz entender os méritos da salvação, que me asseguram que agora nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, que nada me poderá separar do amor de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. E isso significa que Paulo está dizendo que eles têm que aprofundar esse conhecimento e nas coisas que são do alto, e não nos aluguéis que estão vindo na orelha, nas ideias e nos rudimentos do mundo, quer dizer, nas coisas que já foram superadas pela renovação do entendimento. O cristianismo trouxe luz nova, o entendimento novo, o perdão de Deus em Jesus. A partir do momento que nós entendemos isso, nós entendemos, portanto, que nós fomos reconciliados com o Senhor, nós fomos salvos, justificados mediante a fé em Cristo. Versículo 4, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também
serei manifestados com ele em glória. Então ele está dizendo que essa vida humana nossa, ela está escondida em Jesus, né? Para quando ele se manifestar, nós também, ressuscitados, corpo transformados, também voltaremos a existir como ele existe. Nunca mais morreremos. A nossa vida está oculta nele. Ele vai nos chamar à vida. Esse corpo não vai mais envelhecer, nem vai mais morrer, né? Versículo 5. Os resultados dessa união. Os vícios devem ser abandonados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo estende essa lista maior em Gálatas, não sei se vocês se lembram, né? Então ele está querendo dizer o seguinte: os gregos introduziram uma ideia de que eu peco com o corpo, mas é o meu espírito que depois que eu morro vai para Deus. Então não tem problema esse corpo pecar, porque o meu espírito pertence a Deus. No meu espírito eu me tornei cristão. Então eles ensinavam de que o corpo podia comer o que quisesse, fazer o que quisesse. Esse corpo, quando morresse, ia virar pó. Esse corpo não tinha salvação. Então eu também não precisava, segurar meu desejo de pecar com o corpo, né? Isso era ensinamento grego, filosofia grega. Então ele diz: deixem essa natureza humana morrer. Aí ele fala prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é uma forma de idolatria. Sobre essas, né? Porque essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas coisas, mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, Paulo está dizendo, qualquer coisa que vocês ouvirem, que vá contra a santificação, a necessidade, né, de fazer morrer essa natureza humana, terrena, cheia de falhas, né, e da mesma forma nos despojar de todo sentimento humano e que vem do ensino, da cultura, da nossa parte humana. Ele diz: fazei morrer isso, despoje, tirem da vida de vocês, né? E ele diz: revistam-se do novo ser humano, aquele que tem o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso. E ele diz: e não há distinção diante de Deus hoje de quem é judeu ou grego, quem é circuncidado ou quem não é. O bárbaro, o cita, era uma outra nação, né? Escravos, livres. Cristo é tudo em todos. Cristo uniu nele a humanidade. A morte dele foi por homens, por mulheres, por crianças, por idosos, por judeus, por quem não é judeu, por analfabetos, por doutores, por gente que fala todo tipo de língua, por gente que pode ser índio, pode ser... não importa. Nós, em Cristo, somos um só, fomos remidos por Ele. Agora, Paulo vai falar de virtude. Aqui ele está dizendo sobre coisas que devem ser abandonadas. Agora ele vai falar de virtudes que precisam ser cultivadas. Não basta apenas eu saber que tem que ser educado.
Eu preciso ser educado. Não basta eu saber que eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso servir as pessoas. Então ele diz isso, né? Virtude tem que ser cultivada, ela precisa ser exercitada. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, vocês percebem que é um pouco o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, está vendo? Ele está relembrando isso. São essas as virtudes que devem aparecer, né, que devem ser priorizadas na vida de vocês. Aquela questão, né, de ira, indignação, maledicência, maldade, linguagem obscena, prostituição, impureza, paixão, isso tem que sair da vida de vocês. O que tem que estar aparecendo como resultado da fé? Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Lembrando que longanimidade é a paciência sobrenatural de Deus. A humana não chega no limite do que Deus suporta. Suportai-vos uns aos outros. Essa expressão suportai-vos, ela tem uma ideia de apoio. Não é de aguentar, aguentai-vos uns aos outros. Ele diz assim, sejam suportes, apoia o outro no seu momento de fragilidade, ajuda a manter de pé aquele que caminha com você. O mundo quer, na verdade, a queda. Nós vivemos um tempo, né? O esporte ensina isso, tem um vencedor só e o resto é derrotado. E a minha função é sempre derrubar o outro. Essas lutas horrorosas que eu não gosto aí de eu esqueci o nome da sigla, MMA. O cara está no chão e o outro ainda está chutando, sabe por quê? Porque o negócio é destruir. Paulo está dizendo, se suportem, se apoiam, esteja de pé, ajuda quem é fraco, ajuda quem está em crise, ajuda quem está em depressão, suporte aquele que está em dificuldade financeira. Nós estamos aqui um pelo outro, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então ele fala em suporte, fala em perdão mútuo. Portanto, por que mútuo? Porque tanto eu acerto quanto eu erro. Tanto eu ofendo como muitas vezes sou ofendido. Que, portanto, o perdão é sempre uma via de mão dupla. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não adianta a gente fazer isso tudo sem amar. O suporte tem que ser por causa de amor, o perdão deve ser porque eu amo o outro. O amor é o vínculo da perfeição. É o que sela a vida cristã comunitária. Versículo 15. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Quer dizer, a paz de Cristo é a maneira com que Cristo administrou seus relacionamentos, seus conflitos, e a paz dele excede todo o entendimento, né? A paz de Cristo é aquela que, portanto, seja ela o árbitro, aquele que julgue o nosso coração, né? E nós fomos chamados, que nós somos vocacionados para sermos de paz, para termos um comportamento de aproximação, de perdão, de amor, de serviço, de suporte. Não viemos para correr atrás de dinheiro, para prejudicar as pessoas, para tomar o que é dos outros, para fazer grandes patrimônios, para perdoar só os bons, para massacrar quem é ruim. Não é para isso que viemos. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Portanto, o que Cristo ensinou, o que Cristo direcionou, aquilo que é a minha doutrina, eu tenho que saber no que creio. Paulo vai dizer isso na sua última carta. Eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Preciso saber no que eu creio. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É procurando entender a fé que eu professo, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então ele fala em instrução e aconselho mútuo, em toda a sabedoria. Quando ele fala em toda a sabedoria, é em tudo aquilo que me possa ser útil, em tudo aquilo que me possa fazer crescer. Eu posso, né, se alguém sabe que eu estou comendo errado, ou que eu estou fazendo alguma coisa que não deve, ou se eu, né, eu preciso crescer na vida profissional, eu preciso, reparta, ensine toda a sabedoria, que é mais do que a sabedoria sobre religião, sobre fé. Nós estamos aqui para nos instruir e nos aconselhar e nos fazer crescer mutuamente, né? E ele diz, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão. Então ele diz que tudo isso, essa, né, a palavra e essa convivência seja recheada de louvor, muito louvor e de gratidão. Versículo 17 fecha essa parte. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em atos, né, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que é fazer em nome do Senhor Jesus? Então, por exemplo, eu estou morrendo de raiva de você, eu vou tacar em você meu celular. Eu vou jogar meu celular em você em nome de Jesus. Você faria isso em nome dele? Ou você está fazendo em nome da sua ira? Quando você denigre alguém, quando você expõe alguém, você está fazendo isso em nome de Jesus? É para ele? Não. Então pense, tudo aquilo que você for fazer, você está oferecendo para Jesus. Aquilo que você está conversando, aquilo que você está realizando, você está dizendo, eu estou fazendo isso para o Senhor. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer no nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Isso não deve ser peso ou tristeza, mas isso te gera e sempre gerará alegria. O final do capítulo 3, ele passa rapidamente por aqueles deveres de família que ele detalhou melhor na carta aos Efésios, né? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, né, quando estiver de olho, mas sempre, né, visando não somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é do galardão. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Se você for lá em Efésios, Paulo vai fazer aqui, ó, no capítulo 5, o lar cristão. Vai falar do 22 até o 33, sobre a questão do relacionamento marido e mulher. No 6, do 1 ao 4, ele fala sobre filhos e pais. Do 5 ao 9, ele fala sobre quem é escravo e quem é senhor. Aqui ele faz um resuminho, né, dizendo, né, tudo isso, dizendo que nós, tudo que vivemos, tudo que nós fazemos, a gente o faz de coração, como se eu estivesse servindo, fazendo para o Senhor.
estou agradando a igreja, não estou agradando os vizinhos. O que eu estou fazendo é para que Deus se agrade com aquilo que está acontecendo na minha vida. E ele disse antes que nós vamos receber alguma forma, né, de retorno de Deus daquilo que temos sido. Eu sei que, por exemplo, meus pecados já foram perdoados. Deus não me castigará na vida eterna, mas Ele quer premiar aquele, né, o galardão, o tribunal de Cristo é para conceder àquele que procurou servir corretamente ao Senhor, dignificar o nome do Senhor, amar e cercar e cuidar. Esse haverá de receber de Deus, né? Um prêmio, eu creio, uma posição de honra na vida eterna. Capítulo 4, para a gente finalizar. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Equidade quer dizer com igualdade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, ele está dizendo isso, olha, apesar da escravatura ser permitida e de uns, portanto, serem considerados aqui escravos, vocês que são senhores, vocês têm um Senhor no céu. Não se esqueça, você é servo do maior lá em cima. Então, do mesmo jeito como Deus te trata, trate aquele que é seu escravo, seu servo, né? Versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, ele diz aqui sobre a questão da oração primeiro. Perseverar. Nós temos tendência a fraquejar, ou quando as coisas ficam fáceis, ou quando a gente se abate. Então, ele diz, persevere, que isso seja um hábito, como um exercício físico, né? Como se você está em busca da saúde, então você tem uma dieta na qual você tem que perseverar, tem alimentos que você não pode comer, tem coisas que você tem até vontade, mas não deve, você faz o exercício, você toma o suplemento, né? Você vai periodicamente em tal lugar, você faz o exame regularmente, isso é perseverar. Persevere na oração. E ele diz, vigiando com ações de graça. Vigie sua boca, porque a tendência nossa é reclamar do que não vai bem, né? Vigiando em ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo então está dizendo que a oração pela obra, orar pela igreja, orar pela evangelização, orar pelas células, orar por aqueles que precisam ser encontrados, orar por aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus. Nós precisamos interceder. Paulo está falando de oração. Persevere na oração por aqueles que fazem a obra de Deus. Orem por nós, né? Versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Então, portar com sabedoria significa você saber o que dizer, é você não afrontar o que o outro crê. Tem horror quando alguém resolve falar mal de espírita, de umbandista, de católico. Eu não estou aqui para falar mal de quem crê diferente de mim. Fale bem do que você crê, né? Eu me recordo que a minha sogra é católica e eu fui pregar na cidade dela e minha sogra foi como uma forma de me honrar. Ela foi à igreja me ouvir para me honrar. E ali alguém que ela conhecia a viu e disse assim, a senhora aqui. E a pessoa deduziu que minha sogra tinha se tornado evangélica. E ela sentou a crítica na Igreja Católica para elogiar a decisão da minha sogra de estar mudando de religião. Foi inconveniente, eu fiquei sem graça, porque eu entendi, né, a honra que eu estava recebendo
da visita da minha sogra naquele culto. Seja sábio, não afronte o que o outro crê, não critique o que o outro crê. E quando ele diz aproveite as oportunidades, porque às vezes o Senhor nos abre uma porta, às vezes no sofrimento de alguém, na crise de alguém, na dúvida de alguém. Aproveita a oportunidade, ocupa esse espaço, mas seja sábio. E a sabedoria é você falar bem do que você crê, nunca criticar o que o outro crê. Às vezes aqui eu falo do kardecismo, ou falo do catolicismo, falo na instrução, mas eu não estou afrontando, porque fé é uma escolha. Porque se eu pudesse provar que tudo que eu creio que é o certo, ela seria ciência. Mas as pessoas podem acreditar em coisas diferentes, porque elas são livres. Lógico que o que eu acreditar, eu vou responder um dia diante de Deus. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, e aproveitai as oportunidades. Olha o versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, ele está dizendo que o que sai da sua boca seja bom de ouvir. O que você tem para dizer? Construa algo de bom no outro. Ele fala em tempero, porque você já comeu uma coisa sem sal, sem gosto, né? Ele diz, não, sua palavra, o tempero é o amor. Fale algo que construa o outro, que quando aquilo tocar no ouvido dele, ele se sinta bem, né? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agora ele vai falar dos dois que vão levar a carta. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então, Tíquico vai levar a epístola, provavelmente escrita por Timóteo, é ele que está na saudação inicial, e ele diz, estou mandando ele aí com o expresso propósito de falar para vocês como estamos, né? E ele diz assim, e em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. O Onésimo é um escravo que havia fugido do seu senhor e que Paulo o encontra em Roma e ele se converte ao cristianismo e Paulo o batiza. A epístola de Paulo a Filemon, também escrita na cadeia, o fato de Onésimo estar sendo enviado com a carta de Paulo, vocês vão ver depois a leitura de Filemon, é para que Filemon o receba de volta, né? Porque quando a gente passa por conversão, a gente também passa por um conserto na vida. E Onésimo, então, vai voltar para o seu senhor, e o seu senhor é cristão, e ele é um escravo fugido. Vocês vão ver a carta de Paulo a Filemon falando sobre Onésimo. Onésimo é, portanto, da cidade de Colosso, então provavelmente Filemon também é dessa cidade, e a ideia é reconciliar servo e senhor, porque ambos agora são irmãos em Cristo, né? Saudações finais. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Aristarco era de Tessalônica e está preso junto com Paulo. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei. Quem é esse Marcos? Lembra que na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos, que desistiu na primeira viagem. Paulo falou, não, ele pisou na bola, não vou levar ele não. E diz que Barnabé e Saulo discutem e se separam. João Marcos, portanto, é o pivô da separação
entre Barnabé e Paulo. Mas aqui eles já, né, eles já reataram. Isso significa, amados, que nós precisamos resolver nossas pendências. Nós precisamos resolver nossas pendências. Então, está com ele Aristarco, né? E está com ele Marcos, João Marcos, que é primo de Barnabé, e sobre quem ele diz assim, olha, se ele for aí ter com vocês, acolha-o. Versículo 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Não há informações a mais dessa pessoa. Ele tem o mesmo nome aramaico, né, de Jesus Cristo, e é conhecido por justo, por provavelmente era alguém de grande integridade, de grande serviço, e ele diz que são os únicos da circuncisão que estão cooperando pessoalmente com ele no reino. Então, na verdade, o grande trabalho de Paulo em Roma será entre gentios. Os judeus sempre vão perder essa grande oportunidade, a grande maioria deles, mas tinha. E ele diz, então, esse homem tem sido meu alento, ele tem me alegrado. Eu quero ser isso também na vida das pessoas, nunca seja peso, né? Quando alguém for falar a seu respeito, diga assim, o fulano é bênção na minha vida, né? Versículo 12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, está vendo? Ele era de Colosso, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Portanto, eram cidades próximas ali da Frígia, né? E que, portanto, de alguma forma, havia provavelmente tendo sido fundada no mesmo circuito, eram igrejas irmãs, né? E que, portanto, o Epáfras provavelmente era alguém conhecido também nestas outras igrejas. Versículo 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas vai abandonar Paulo mais adiante. Lucas vai permanecer com Paulo até a sua morte. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Fantástico isso. Você tem uma igreja na sua casa, você tem uma célula, você tem um grupo familiar. É algo que existe desde a raiz da igreja primitiva. Paulo então diz, né? Saúda lá a igreja em Laodiceia, e particularmente Ninfa, e ela tem uma igreja, ela hospeda uma igreja na sua casa. Versículo 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Aqui é um mistério. Então, Paulo escreveu uma epístola aos Colossenses e escreveu também uma epístola à igreja de Laodiceia. E ele diz, pegue a carta de vocês e leia lá para eles. Pega a que eu escrevi para eles e leia entre vocês. As igrejas não são iguais, né? Na mesma denominação, as igrejas são diferentes. E nesse momento, Paulo está dizendo que eles deveriam trocar essa informação, enriquecerem-se do ensino que estava chegando, tinha que se aproveitar. Só que a carta de Laodiceia sumiu. Não se sabe, né? Provavelmente essa igreja é tida como, aqui, lá em Apocalipse, né, a sétima igreja, ela de Laodiceia, é tida como uma igreja relaxada. Laodiceia perdeu a carta, né? Versículo 17. Também dizei a Arquipo,
Atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires, né? O arquivo vai ser mencionado também na carta de Filemon, e Paulo está dizendo, fala para ele prestar atenção. Provavelmente alguém deve ter dito ao Arquipo, anda meio devagar. Então dá um acocho nele lá, aperta ele. Saudação pessoal, a bênção. A saudação é de próprio punho. E aí ele assina. Então a carta ele edita, Timóteo é que provavelmente a escreve, porque ele começa dizendo no versículo 1, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então Timóteo escreve, mas ele diz, agora me passa a pena, eu mesmo vou autenticar a carta. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Essa é a epístola aos Colossenses. Não se esqueça que os colossenses acolheram outros ensinos. Eles não abandonaram o cristianismo, mas eles permitiram a infiltração de ideias estranhas. Muito cuidado com as ideias que você acolhe, né? De véu na cabeça, de mulher não pode usar calça comprida, ou então de misturar as ofertas, os cultos confusos, as pregações, às vezes a quebra de regras, de costumes. Hoje nós temos um universo chamado evangélico muito confuso, onde você encontra todo tipo de ensino e de revelação. Fique no que estiver escrito. A Bíblia ainda é a nossa maior segurança. A carta aos Colossenses é um alerta a que a gente não permita sincretismo na nossa fé, que a gente seja radicado e edificado em Cristo. Ele é a suficiência, a obra dele é suficiente, não precisamos de outra coisa que não seja a fé em Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela epístola de Paulo, pela palavra que o Senhor dá a ele e que assim, portanto, chega até nós, porque é palavra do Senhor. Não permita que a nossa fé seja confusa. Não permita que acolhamos aquilo, Senhor Deus, que não faz parte da tua palavra. Nós, às vezes, aceitamos, ó Deus, coisas que oprimem ou que confundem a nossa fé. Que nós tenhamos plena convicção daquilo que cremos e que Jesus seja o centro e Ele seja tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos amados e amadas.